Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabel Rodrigues. Eu sou uma das tutoras da disciplina de Biologia da Frente B. Então, eu vou dar aula para vocês dos assuntos de Botânica e Genética. Sou aluna de Ciências Biológicas da Uni. Estou com um período meio indefinido porque eu transferi o curso para cá, de outra universidade para cá. Bom, nessa primeira aula a gente vai falar das características gerais das plantas, origem e reprodução das briófitas e pteridófitas. Primeiramente, botânica é o estudo dos vegetais. A botânica estuda fisiologia, morfologia, evolução, ecologia, relação dos vegetais com outros seres vivos e etc. Em relação às características gerais, vocês até devem ter visto isso já com o professor Ítalo, da Frente C. Ele vai falar sobre os tipos de células. As plantas, elas são seres eucariontes, ou seja, suas células possuem organelas membranosas, núcleo e material genético delimitado por uma membrana nuclear, citoesqueleto. São características que diferenciam as células eucariontes das procariontes. Além disso, são seres multicelulares, ou seja, possuem mais de uma célula, possuem várias células. São autótrofos fotossintetizantes, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. O responsável por isso, a estrutura responsável, são os cloroplastos, presentes nas folhas das plantas. Uma característica bem interessante é do embrião dependente, que inclusive é uma novidade evolutiva. Essa retenção do zigoto e dos estágios iniciais do embrião no gametante feminino é muito importante para proteger o embrião. É uma característica que surge nas plantas, no grupo dos vegetais. Além disso, as plantas possuem parede celular de celulose, o amido como reserva energética, que é uma característica muito legal para as plantas decíduas, que são as plantas que perdem as folhas durante o outono, por exemplo, que aí não tem como realizar fotossíntese, então elas utilizam o amido, já que não tem como produzir o seu alimento. Apresentam tecidos e órgãos, e a sua fecundação é interna. A fecundação vai variar de grupo para grupo, mas no geral é interna. Acredita-se que as plantas surgiram a partir de um ancestral de algas verdes. E algumas características dão base a essa hipótese, que é a presença de clorofila A e B, os carotenoides, que são substâncias responsáveis pela pigmentação, reserva de amido, parede celular celulósica e o DNA semelhante entre os cloroplastos das plantas e das algas. Bom, eu coloquei aqui alguns termos que a gente fala muito quando estuda botânica e que vocês já podem se familiarizar. Criptógamas são plantas que não produzem sementes. O termo significa gametas escondidos, que é justamente porque não tem a semente, que a partir das gimnospermas é considerada e dá origem ao gameta. Fanerógamas ou espermatófitas são plantas que produzem semente, plantas que têm gametas visíveis. E as traqueófitas são plantas que possuem vasos condutores. Criptógamas, então, são os dois grupos que a gente vai trabalhar hoje, briófitas e pteridófitas. Fanerógamas são as gimnospermas e angiospermas, e traqueófitas, as plantas a partir das pteridófitas. Então, os vasos condutores já surgem nas pteridófitas. Briófitas são representadas pelos musgos, hepáticas e antóceros, mas a gente vai enfatizar os musgos, que são os principais representantes. São plantas de poucos centímetros, precisam viver em locais úmidos e sombreados, não apresentam vasos condutores. O fato de não apresentarem vasos interfere no tamanho da planta e por isso que elas precisam também viver em locais úmidos e sombreados. A estrutura dos musgos se divide em rizoides, cauloide e filoide. Os rizoides são responsáveis pela fixação e absorção dos nutrientes do solo.
O cauloide é uma haste pequena de onde partem os filóides, e estes são estruturas clorofiladas, então responsáveis pela fotossíntese, que tem uma representação dos musgos. Aqui o cauloide com os filóides, e essa parte é o esporófito. Então, aqui é o gametófito, e aqui o esporófito, que eu vou explicar para vocês melhor a partir do próximo slide. Aqui uma foto das hepáticas, que recebem esse nome porque a estrutura do gametófito lembra o formato de um fígado, e estes são os antóceros. Certo. Por que as estruturas das briófitas recebem essa denominação? Oide, rizoide, cauloide, filoide. Porque elas não possuem a mesma organização morfológica das raízes, caules e folhas. Por exemplo, as briófitas não têm vasos condutores, então se são diferentes, a gente não pode chamar de raiz. Mas, apesar disso, possui função semelhante, muito semelhante. Como então ocorre o nutriente nesse grupo, já que eles não possuem vasos condutores? O transporte de seiva bruta, a água e nutrientes, e seiva elaborada ocorre por difusão, ou seja, passa de célula a célula. É um transporte muito lento, pouco eficiente, e por isso que as briófitas elas possuem, são de pequeno porte, elas são plantas tão pequenas, porque o transporte é muito demorado. E isso não contribui para o desenvolvimento da planta. Em relação à reprodução, as briófitas se reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada. Assexuadamente pode ser por fragmentação ou gemulação. Fragmentação consiste no fragmento da planta, a planta pode ser fragmentada por motivos aleatórios, e aquele fragmento consegue se fixar no solo e se desenvolver num novo vegetal. A gemulação é bem parecida, só que ao invés da planta ser fragmentada, ela vai produzir o que a gente chama de propágulo, que vai se tornar num novo vegetal. Mas a principal reprodução é a sexuada, até porque gera uma variabilidade genética muito maior do que a assexuada. Todas as plantas apresentam um ciclo haplodiplobionte. Isso significa que elas têm uma geração haploide e outra geração diploide, que se alternam. Na geração haploide, nós temos os gametófitos. Vocês podem acompanhar por esse esquema aqui. As briófitas, no geral, elas são dioicas, ou seja, possuem sexos separados. A gente vai ter um gametófito masculino, chamado anterídeo, e um gametófito feminino, chamado arquegônio. O gametófito masculino, o anterídeo, vai produzir o anterozoide, e o arquegônio vai produzir a oosfera. Ambos são gametas haploides, por isso essa geração é considerada haploide também. O anterozoide vocês podem associar ao espermatozoide, que é flagelado. O anterozoide também é flagelado, e por isso as briófitas precisam de água para se reproduzir, porque os anterozoides vão nadar até a oosfera, que fica dentro do gametângio feminino. A fecundação ocorre de forma interna, como eu falei no primeiro slide. E o embrião ele fica retido aqui até se desenvolver. Então, a fecundação vai ocorrer aqui dentro, vai dar origem a um zigoto diploide, que vai se desenvolver em um embrião diploide, e dar origem ao esporófito, que já é a segunda geração, a geração diploide ou assexuada. O esporófito, através de meiose, vai produzir os esporos haploides. O esporófito diploide vai realizar meiose, produzir esporos haploides. Tudo isso ocorre dentro da cápsula, que fica na extremidade do esporófito. Quando essa cápsula se rompe, os esporos são liberados no meio, no solo, e cada um vai dar origem a um gametófito, podendo ser masculino ou feminino. E isso vai dar início ao ciclo novamente, entendeu?
quando o esporófito, os esporos dão origem a um gametófito, o gametófito vai se desenvolver, vai produzir gametas e o ciclo vai se realizar novamente. Como eu falei para vocês, a fecundação ocorre dentro do gametângio feminino, o embrião se desenvolve dentro do gametângio e depois dá origem ao esporófito. Esse esporófito ele é dependente do gametângio feminino, ele é dependente do arquegônio para sobreviver. E depois que produz esporos e libera, depois que ocorre a reprodução assexuada, o esporófito morre. Então ele é considerado a geração, a fase passageira das briófitas. A fase duradoura, ou geração duradoura, é o gametófito. Então, o que a gente vê, quando a gente vê um musgo, a gente está olhando para o gametófito. Dificilmente vai conseguir ver um esporófito. Aqui, novamente, só recapitulando a reprodução sexuada. O esporófito diploide produz esporos haploide. Esses esporos, quando a cápsula se rompe, esses esporos caem no solo, germinam, dando origem ao gametângio. Aos gametângios masculinos e femininos. Aos gametófitos, desculpa. O gametófito masculino desenvolve o gametângio masculino, que é o anterídeo. Este vai dar origem ao anterozoide, gameta masculino, que vai fecundar a oosfera gameta feminino produzido pelo arquegônio. Dentro do arquegônio, o embrião vai se desenvolver após a fecundação e dar origem ao esporófito, começando o ciclo novamente. Um pouco da importância dos musgos para a ecologia e para a economia também. Principalmente a cisgênero e esfagno tem uma alta capacidade de absorção de água. Então, eles são usados para compor as turfas. As turfas são matéria orgânica vegetal um pouco decomposta. São formadas por musgos e outros gêneros de planta, outros tipos de planta. Então, absorvem muita água, são usadas na jardinagem, na agricultura, podem ser usadas como combustível também. Portanto, os musgos são condicionadores do solo, eles evitam infiltração e erosão, participam da conservação de encostas, já que eles crescem muito sobre pedras e troncos, né? Também são bons indicadores ambientais, então se está tudo certo com o ambiente, vai ter musgo ali. Se os musgos desaparecerem, é um indicador de que tem alguma coisa desequilibrada. E como eu falei, também servem de combustíveis, como no caso das turfas. Aqui um exemplo de turfa. E esse aqui é o gênero esfagno. Aqui musgos sobre rochas, aqui no solo. Bom, vamos falar agora sobre as pteridófitas. São as primeiras plantas traqueófitas, ou seja, as primeiras plantas a possuírem sistema condutor, vasos condutores de seiva, que são xilema e floema. Por isso, conseguiram ter um porte mais elevado, porque a seiva agora vai ocorrer, vai ser transportada de forma mais rápida. As pteridófitas são consideradas plantas cormófitas. Por quê? Esse termo significa que elas têm raízes, caules e folhas verdadeiras. Então, aqui a gente não chama mais de rizoide, a gente chama de raiz, caule e folha. Essas folhas são divididas em folíolos, são partezinhas menores. Da mesma folha, uma folha só, dividida em partes menores, que é uma característica bastante forte das pteridófitas, por exemplo, as samambaias. E esse caule é do tipo rizoma, é um caule subterrâneo que se desenvolve horizontalmente e pode, no decorrer desse caule, pode brotar novas plantas. Mas, obviamente, existem exceções, então a gente tem um caule aéreo, como no caso dos xaxins, que eu vou mostrar para vocês um exemplo mais na frente, que é um caule horizontal e aéreo.
Aqui uma representação das briófitas, das pteridófitas, raiz, aqui o rizoma, a folha com os folíolos são essas partezinhas aqui. Báculo são folhas jovens, e aqui o rizoma, que é o caule horizontal. E esses soros eu vou falar para vocês também na hora da reprodução sexuada. Bom, as briófitas também podem se reproduzir de forma sexuada por brotamento. Surge um brotinho no caule, no rizoma, e vai chegar um momento que ele vai se desprender da planta mãe, se fixar no solo e dar origem a um novo vegetal, uma nova pteridófita. E de forma sexuada, também por alternância de geração, como qualquer vegetal, de uma forma bem semelhante às briófitas. O que vai mudar um pouquinho aqui são alguns termos novos. Por exemplo, esporângio. Esporângio é a estrutura responsável pela produção dos esporos. E esse esporângio se encontra dentro dos soros, que são essas bolinhas aqui, que ficam na superfície inferior das folhas. Então, quando chega a época de reprodução, esses soros aparecem, e dentro dele tem os esporângios, que são diploide, e por meio de meiose vão produzir os esporos haploide. Esses esporos vão cair no solo, germinar e dar origem ao prótalo, que é o mesmo gametófito, só que aqui ele recebe o nome de prótalo. O gametófito, então, vai ser haploide também. O prótalo, no caso das pteridófitas, são hermafroditas, ou seja, numa mesma planta você tem os dois sexos, são monóicos. A gente tem o gametângio masculino e feminino no mesmo gametófito, produzindo também gameta masculino heterozoide e osfera. Ainda nas pteridófitas, o gameta masculino é flagelado, então ele recebe a mesma denominação das briófitas. O anterozoide também precisa de água, então as pteridófitas também são dependentes de água, assim como as briófitas. Elas já são um pouco mais independentes, mas para a reprodução elas necessitam da água. Por isso esse prótalo ele consegue armazenar uma certa quantidade de água para que o espermatozoide consiga nadar até a osfera, que fica fixa dentro do gametângio feminino. Só recapitulando aqui, novamente. Então, a gente tem os esporos haploides sendo produzidos dentro do esporângio diploide. Quando esse esporângio se rompe, libera os esporos no solo, que vai germinar e dar origem ao gametófito, aqui chamado de prótalo. Esse prótalo é hermafrodita, possui gametângio masculino e feminino, onde vão ser produzidos a osfera e o anterozoide. O anterozoide vai nadar até a osfera, lá vai realizar a fecundação e dar origem ao novo esporófito. Um pouco da importância das pteridófitas. Elas são plantas ornamentais, então é muito fácil você ver avencas ou samambaias nas portas das casas, ornamentando mesmo. São plantas muito bonitas que caem, as folhas caem. Também são bons indicadores de qualidade do solo. Além disso, conservam a umidade do interior das florestas. Então, as pteridófitas, elas são muito importantes para o desenvolvimento da microfauna e da microflora. São organismos que precisam de um ambiente mais pouco iluminado e mais úmido. Aqui é exemplo de samambaia numa floresta mesmo. E esse é o xaxim que eu falei para vocês, que ao invés de ter um caule subterrâneo e horizontal, ele tem um caule aéreo e pode crescer bastante. O desenvolvimento do xaxim, apesar dele ser mais alto, é mais demorado, mas ainda assim ele consegue chegar aí até mais ou menos 4 metros de altura. Bom, em relação ao conteúdo, hoje eu trouxe isso porque a botânica é uma disciplina cansativa, que tem muito termo, então eu acho que seria mais importante vocês estudarem primeiro as briófitas e pteridófitas e conseguirem entender bem esse ciclo.
E se vocês entendendo esse ciclo reprodutivo, entende qualquer outro dos vegetais, porque é basicamente isso. A gente tem uma geração haploide, que vai dar origem a uma planta, a uma parte da planta diploide. E essa parte diploide vai dar origem a uma geração haploide. No caso das pteridófitas, diferente das briófitas, a geração duradoura vai ser o esporófito. A briófita é a única que tem o gametófito como geração duradoura. Aqui, tudo que a gente vê de planta é esporófito. O gametófito ele é muito pequeno, ele possui centímetros e a gente não vê. Bom, vamos para as questões. Eu trouxe algumas questões para fixação, vocês vão ter uma lista que vocês vão poder tirar dúvidas depois com os monitores. Mas eu acho legal colocar essas questões de fixação. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam o tamanho maior é ausência de vasos condutores de seiva, presença de rizóides, presença de filóides, ausência de frutos ou ausência de flores. As briófitas não possuem flores nem frutos. Isso é uma característica de angiospermas. Então a gente já elimina E e D. Presença de filóides, presença de rizóides. Nenhuma das duas estruturas impedem que a planta cresça, apesar de serem estruturas, digamos que primitivas, que não tenham a mesma organização de uma raiz e de um caule, de uma folha, não impede o desenvolvimento da planta. Então aqui a resposta certa é a letra A, a ausência de vasos condutores. Que no caso o transporte vai ser de célula a célula, vai demorar muito para chegar à extremidade e isso sim impede o desenvolvimento da planta. As briófitas são plantas que necessitam de água para a reprodução. Marque a alternativa que justifica essa frase. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois só na presença de água é possível a germinação da semente. Pois os enterozoides necessitam de água para o deslocamento até a osfera. Necessitam de água para a reprodução, para que as flores sejam fecundadas. Pois os frutos são dispersos pela água. Pois o gameta feminino precisa nadar em direção ao gameta masculino, por eliminação. As briófitas não desenvolvem flores nem frutos, então a gente já elimina essa. Letra E. A osfera é um gameta, o gameta feminino, chamado osfera, é fixo, então ele não nada até o masculino. Na briófita, o contrário acontece, o gameta masculino vai nadar até o gameta feminino. Então a gente vai ficar com a letra B. São vegetais que apresentam estruturas chamadas rizóides, as quais, servindo à fixação, também se relacionam à condução de água e dos sais minerais para o corpo da planta. Apresentam pequeno porte em decorrência da falta de sistema vascular. Nenhum dos seus representantes é encontrado no meio marinho. O texto acima se aplica ao estudo das pteridófitas, dos mixofitos, das briófitas, das clorofitas, das gimnospermas. Essa questão é muito fácil. Letra C, das briófitas. Considere as seguintes características: presença de tecidos de condução, presença de raízes verdadeiras, dependência de água para a fecundação, fase esporofítica predominante. Uma briófita e uma pteridófita apresentam em comum apenas presença de tecidos de condução. As briófitas não apresentam sistema vascular, então não tem tecido de condução. Presença de raízes verdadeiras. As briófitas apresentam rizóides, então elas não têm raízes verdadeiras. Dependência de água para fecundação. Ambos os grupos precisam da água para fecundar. Fase esporofítica predominante. Apenas a pteridófita apresenta a fase esporofítica predominante. As gimnospermas, nas briófitas, a fase predominante é a gametofítica. Então, a resposta certa é a letra B, opção 3.
Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a seguinte frase. Muitas espécies de têm reprodução assexuada por... Então, muitas espécies de briófita têm reprodução assexuada por brotamento. A gente já elimina essa opção, porque as briófitas se reproduzem por fragmentação ou por gemulação. Muitas espécies de briófita têm reprodução por bipartição? Também não. Então, a gente já elimina a letra A, D e E. Muitas espécies de pteridófitas têm reprodução assexuada por esporulação? Não. Então, a gente já elimina a letra C. Aqui a gente já conseguiu eliminar todas, mesmo sem ler o resto da questão. Pode marcar sem dúvida a letra B. Só continuando. O rizoma vai crescendo e de espaço em espaço formam-se pontos vegetativos que originam folhas e raiz. Letra B é a correta. Por hoje é só, gente. Muito obrigada. Espero que tenha ficado claro esse assunto para vocês. Eu peço que vocês deem o feedback em relação à apresentação, ao slide também. No que eu puder melhorar, na próxima apresentação vai estar melhor. Muito obrigada. Boa noite.